Olá, muito bom dia, amigo que nos assiste nesta manhã. É uma alegria, é um privilégio estarmos aqui novamente para juntos nós estudarmos a Palavra de Deus. E nesta manhã queremos falar de um tema muito importante que creio eu que é da preocupação de todos nós, né? Queremos falar sobre a saúde, né? Queremos nesta manhã abrir a Palavra de Deus e ver o quanto a Bíblia nos ajuda a entender esse importante tema, né? Como é bom ter saúde. E comigo aqui está, como de costume, o meu irmão em Cristo, Jaisso. Jaisso, seja muito bem-vindo a este programa. E eu já quero te fazer uma pergunta, Jaisso. Realmente Deus se preocupa com a nossa saúde ou não? Ou Deus tem outros afazeres e não se preocupa com a nossa saúde? O que a Bíblia fala sobre isso, Jaisso? Olá, Sérgio. Olá, amigos. Sérgio, com certeza Deus se preocupa com a nossa saúde e Ele deixa isso muito claro nas Sagradas Escrituras. Se nós mesmos devemos nos preocupar, imagina se Deus não se preocuparia, né? Lá no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, Deus já dá os primeiros indícios de quanto Ele se preocupa com a nossa saúde, Sérgio. Capítulo 1 de Gênesis, verso 29 e o verso 30. Vamos ler juntos? E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e para todo o animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. Aqui nós vemos a alimentação que Deus deu ao homem e também a alimentação no verso 30 que Deus deu aos animais. Quando Deus criou os seres humanos, Ele criou os seres humanos, Sérgio, para serem herbívoros ou vegetarianos, né? Como tem de costume hoje, com certeza você já ouviu falar nos vegetarianos, né? E então Deus criou o ser humano e falou assim: olha, você vai poder comer frutas e também você vai poder comer cereais. E aos animais, Ele falou aqui no verso 30, olha só: toda erva verde, ou seja, né, comer as pontas das árvores, dos legumes, né, das coisas verdes, né? E também toda a erva verde será para mantimento em relação aos animais. Então, agora esse aqui é o primeiro capítulo de Gênesis. Agora eu quero convidar você também para ir lá no capítulo 22, é o último capítulo da Bíblia, no Apocalipse, capítulo 22, verso 2 e o verso 14. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E agora vamos ler o verso 14. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então você percebe que aqui no verso 2, de forma especial, Deus está falando que as folhas da árvore da vida, ela vai servir para a cura e a saúde das nações, ou seja, das pessoas. Então Deus se preocupa, Sérgio, desde o primeiro capítulo da Bíblia até o último capítulo da Bíblia sobre saúde. Será que isso aqui nos mostra um pouco sobre a preocupação dele para com a nossa saúde? Com certeza, né? É até interessante, né? Porque Deus, quando criou o homem, colocou ali e disse assim: olha, você vai se alimentar desta forma, para você ter muita saúde. Sim. Né? Agora, no final, agora vocês vão continuar desse jeito, que é para ter saúde. Exato. Interessante, né? E hoje, né, Jaisso, e as pessoas, todos nós temos acesso, né, às informações. Nós vivemos em um mundo muito informado hoje, né?
E a própria ciência, tudo comprova, né, que a saúde está nos vegetais, né? Sim. Então, assim, o alimento carne em si nunca foi saudável, né? Nunca foi saudável. Nós vamos ver isso hoje nesse programa. É triste quando a gente vai, amigo, em um hospital e vê pessoas, sabe, quantas pessoas doentes ali, crianças inocentes sofrendo, já. E às vezes, pelos nossos, eu diria assim, os nossos maus hábitos que nos levam muitas vezes a termos enfermidades. Com certeza. Né? Mas veja bem, eu estou com um texto aqui para confirmar ainda, amigo, o que nós estamos falando. 3 João no verso 2, só tem um capítulo, né? Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Interessante esse texto aqui, Jason. Nós sabemos que a Bíblia, quando ela usa a expressão alma, ela quer dizer, vamos dizer assim, a vida espiritual, entende? O homem por completo. E aqui Deus, através do profeta, ele chega para alguém que, suponho eu que esta pessoa, ela tinha uma vida espiritual, um relacionamento com Deus muito bom, mas que ele não estava tão bem de saúde. E agora o profeta chega e fala assim: olha, eu desejo que a tua saúde seja tão boa como está a tua saúde espiritual, a tua comunhão com Deus. Ele usa essa palavra alma para dizer isto. Entende? Ou seja, Deus, na verdade, ele se preocupa com nós como um todo. Sim. Entende? Nós precisamos estar com a nossa crença em Deus muito bem firmada, entende? A nossa saúde muito bem, entende? Definida também. Esta é a vontade de Deus para nós. Então, com certeza, né, Deus se preocupa sim, né, com a nossa saúde. Nós podemos perceber isso muito claro na Bíblia, né? Você sabe, Sérgio, Deus não permitiu que o homem comesse carne originalmente. Porém, logo após o dilúvio, Deus permitiu, isso está relatado no capítulo 9 de Gênesis. Está relatado lá que ele permitiu que o homem se alimentasse de alimento cárneo, né? E existem algumas razões por isso, né? Porque o dilúvio destruiu toda a vegetação na face da terra. Esse é o primeiro item, com certeza o mais importante. Não existia alimento. Então Deus permitiu que o homem comesse carne, que ele trouxe, né? Com certeza muitos animais ali na arca, então ele permitiu. Então, agora, quando ele permitiu, Sérgio, que fosse feita a alimentação carne, ele colocou algumas regras e disse: olha, desse aqui você não vai comer, esse aqui você pode e esse aqui você não pode. E isso está registrado lá no livro de Levíticos capítulo 11. E o livro de Levíticos, no capítulo 11 aqui, ele é um capítulo, olha só, tem 47 versos, e eu não quero ler todos esses versos aqui, porque todos eles falam sobre essa regrinha, né? Sobre quais animais limpos e quais animais imundos que são definidos aqui. Mas existem, Sérgio, porque existem muitas pessoas que dizem assim: Deus proibiu comer a carne de porco, mas o porco é apenas um, né, entre muitos, que ele disse que não era saudável o alimento. Por exemplo, existem aves que são limpas, né? Aqui em Levítico, se você ler, você vai perceber isso. E aves imundas. Também existem peixes limpos e também peixes imundos. E por outro lado, existem quadrúpedes, esses que vivem sobre a face da terra, o boi, a anta, né? O veado, o cavalo. Então, esses também existem os limpos e os imundos. Existe uma única, Sérgio, uma única espécie, né? Uma espécie de animais que são os rastejantes, vamos dizer, os répteis. Os répteis é a única espécie assim que nenhum é limpo. Todos são considerados imundos. Por exemplo, o jacaré, a cobra, o lagarto, a lagartixa e aí vai. Todas essas qualidades aí de animal, eles são imundos. Até mesmo os insetos têm limpos e imundos. Por exemplo, João Batista, né? A Bíblia fala que comia gafanhoto e mel silvestre. Alguns dizem que aquele gafanhoto era uma vagem e tal. Mas de qualquer forma, a Bíblia fala que o gafanhoto é limpo, né? Já o grilo também é limpo, né? Porém a barata, a formiga já não é limpo. E assim por diante, né? Tem aquelas pessoas que têm aquele costume de comer aquelas tanajura com aquela o estômago, né, que chama de bunda, né?
grande, né? Então eles fritam aquilo lá e comem aquilo lá é imundo, né? Biblicamente falando. Só temos o grilo e o gafanhoto que são considerados limpos. Então, existe uma regra, né, que se aplica aí, que você pode ler, né, que está lá em Levíticos, e Deus falou, olha, esse aqui pode e esse aqui não pode. Mas Cristo uma vez disse assim, Sérgio, que se os filhos de Deus se calarem e não derem glórias a Deus e não pregarem essa mensagem, até mesmo, não só essa mensagem de saúde, mas todas as mensagens, o evangelho em geral, né? Até as próprias pedras clamariam. E nós vemos hoje, o mundo religioso diz o seguinte, não, pode comer de tudo, e nós vamos ver que não é bem assim daqui a pouco, hein? Nós vamos ver isso aí ainda, né, Sérgio? Sim. Agora, os médicos, quando alguém fica doente, já fala assim, olha, você precisa parar de comer esse tipo de carne, olha, esse aqui não faz bem. A ciência já provou que o alimento que mais causa câncer entre todos os tipos de alimento é a carne, né? Então nós precisamos olhar um pouco ao redor, sair da igreja, olhar assim e vemos que as pedras estão clamando, mas as igrejas estão dizendo, não, pode comer de tudo. Aí os cientistas, grandes homens de conhecimento profundo, né, estão dizendo, olha, vocês precisam diminuir a carne, vocês precisam diminuir um pouco esse tipo de alimento industrializado, um pouco desse aqui. Então, para ver como é que é, né? Interessante, né? Já isso, mesmo dentro, vamos dizer assim, dos animais considerados limpos, existem também algumas regras, e hoje, infelizmente, é muito usado em nossos dias. E eu estou aqui com Levítico no capítulo 3, né, e o verso 17, ele diz assim, olha, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações, nenhuma gordura e nem sangue algum comereis. Veja, hoje é muito comum as pessoas se alimentar, amigo, de sangue, entende? Isso é comum, e a Bíblia, ela é muito clara, ela proíbe, é proibido comer sangue. Sim. Por que a Bíblia diz que a gordura não se deve comer e nem o sangue? A gordura, Jaisso, ela é altamente prejudicial à saúde. Com certeza. Entende? Eu nunca gostaria de falar o que eu vou falar agora, tá? Eu nunca gostaria de falar porque eu, como um conhecedor da palavra, eu vou dizer aqui algo que aconteceu comigo. Entende? Alguns anos atrás, eu comecei a sentir assim, na minha pele, alguma coisa estranha. E eu fui no médico e fiz uns exames, e ele constatou ali que eu estava com ácido úrico. Ácido úrico. Ácido úrico. É uma coisa, todo mundo sabe o que eu estou falando. Aí sabe o que o médico falou para mim? O médico chegou, parece que ele era até vidente. Ele falou assim, olha, seu Apolinário, sabe aquela gordurinha que você gosta de comer quando está assando uma carne? Você deve parar de comer ela. E realmente, já, sabe o que eu gostava? Eu comprava uma carne para assar, eu comprava um pacote de bananinha. Quem assa carne sabe que carne que é essa. É uma carne que vem uns pedacinhos pequenos, mas ela é muito gorda. E aí você coloca ela no espeto, e aí logo você está tirando gosto com ela. Entende? E aquilo ali fez com que eu contraísse ácido úrico. Entende? Para você ter uma ideia, hoje, um relógio para me usar tem que ser todo em aço. Senão, ele enferruja tudo, a pulseira, os pinos, até o fundo do relógio pode furar do ácido úrico. Só que assim, eu não sinto mais nada hoje porque eu parei. O médico me alertou e eu parei. Só que a Bíblia já tinha me chamado a atenção há muitos anos atrás. Sim. Mas eu não dei ouvido ao que a Bíblia falou. O ser humano é assim, né? Deus fala, não ouve, mas o médico fala, né? Com certeza, os médicos são muito importantes na sociedade. Eles dizem, tem que o médico dizer para parar, né, Sérgio? Então assim, amigo, olha, a gordura, se você gosta daquela gordurinha, eu vou dizer assim para você, ó, pensa duas vezes, para com esse tipo de coisa, porque isso aí é altamente prejudicial à sua saúde. E o sangue, entende? Também. A Bíblia diz que o sangue, já isso é a vida do animal. E a vida de todos, a nossa, dos animais, a dos insetos, todas as vidas pertencem a Deus. Sim. Entende? E nós não podemos nos usufruir daquilo que não é nosso, que é de Deus. É a vida. Então, por isso, também não podemos
de forma nenhuma nos utilizarmos e nos alimentarmos de sangue. A Bíblia está dizendo isso e eu preciso atentar para isto. E o amigo também, está atento para isso. Sérgio, enquanto você fala, eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que não é a maioria, mas eu tenho certeza que lá, atrás das câmeras aqui, lá na frente da televisão, no sofá, alguém está se perguntando assim, mas esse homem não sabe o que está dizendo, a palavra de Deus, ele já disse que não precisa mais comer, e isso aí, na verdade, tem gente falando assim, Sérgio, isso aí é coisa dos judeus. Esse negócio de alimentação imunda e limpa é só coisa de judeu, dos israelitas. Deus deu para Moisés isso aí. E eu quero dizer para você que isso não é verdade. Talvez você já acabou de falar aí. Eu quero dizer para você que você está enganado. E eu quero mostrar na palavra aqui que Deus não deu para Moisés e não deu para os judeus essa mensagem. Ela já existe muito tempo antes. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 7, versos 1, 2 e 3. Vamos ler? Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e sua fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Percebeu? Deus disse para Noé, antes do dilúvio, né? Não é depois do dilúvio. Né? Porque Moisés é um dos... apenas Moisés e mais aqueles 7 da sua família, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras é que foram antes, existiram antes do dilúvio e depois do dilúvio, né? Mas Noé, Deus falou isso aqui para ele antes do dilúvio. Portanto, é bem provável uns 700 anos antes de Moisés. Então, Sérgio e querido amigo, essa lei de animais limpos e imundos, como você percebe aqui, sempre existiu. Não existiu uma lei nova, né? E Deus falou assim para Noé: olha, dos animais limpos você leva 7 pares, e dos animais imundos 1 par. Agora abra também só você falou sobre o sangue, né? E o sangue também não é uma coisa para os judeus. Está aqui no capítulo 9, verso 4. Vamos abrir e vamos ler? A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Né? Isso aqui, ó, logo imediatamente após, né, ao fim do dilúvio, a arca atracou ali no Monte Ararat. Hoje conhecido como Turquia, né? O Monte Ararat vive por lá. E Deus disse: olha, o sangue eu não quero que vocês comam. Então, Sérgio, isso aqui não é lei dos judeus, é uma lei para todos os seres humanos, é para a humanidade. Deus sempre cuidou da saúde, não foi só a saúde dos judeus que Deus se preocupou por cuidar, não. É de todo ser humano. É você que é judeu, que está nos assistindo, e você que é a maioria que não é judeu, mas que está nos assistindo também. Deus se preocupa com a saúde de todo ser humano, né? Jason, ao Deus preocupar com a saúde da raça humana, Ele está demonstrando o amor que Ele tem. E Deus... não existe nenhum texto na Bíblia dizendo que Ele só amou os judeus. Pelo contrário, Deus ama todos. Sim. Então, quando Deus estabelece regras, é para todos, porque o amor dele atinge a todos. Então, não temos como não entender isso, né? Muito claro, né? É verdade. E você, amigo que está nos assistindo, Deus, Ele se preocupa tanto com a nossa saúde que na própria natureza, já isso, Deus... Ele colocou remédios, ou seja, ele soluciona o problema da humanidade na própria natureza. Eu fico assim, admirado quando eu vejo, por exemplo, os animais, né? Eu tenho uma cachorrinha lá em casa, se ela não estiver boa, ela já sabe até o capinzinho que ela come, para poder ela ficar boa. Entende? E eu quero falar, amigo, de 8 remédios que nós podemos encontrar na natureza, que eles podem nos ajudar, né, a termos uma vida melhor, uma vida saudável. Então presta atenção
no que Deus preparou para cada um de nós. Então, nós podemos ter uma alimentação saudável, nós podemos tomar água regularmente, a nossa respiração, precisamos nos preocupar em respirar um ar puro, nós precisamos da luz solar, precisamos praticar exercício físico, nós precisamos de repouso, temos que ser temperantes e, por fim, temos que confiar em Deus. Isto é essencial para a nossa saúde. Sim. É importante nós falarmos também que nós não estamos aqui pregando que você precisa ser vegetariano, porque eu não tenho condições de fazer isso com a palavra de Deus. A palavra de Deus não me dá autoridade para falar assim, olha, você tem que ser vegetariano, tem que parar. Não é isso. Nós estamos aqui apenas dizendo que a palavra de Deus exige, que nós cuidemos de nossa saúde. Ela exige isso, e isso é ponto inclusive de salvação. Aí talvez alguém deve estar até pulando do sofá, falando, mas não pode, e eu quero te mostrar isso na palavra de Deus, porque eu, o Jason aqui, não tenho autoridade nenhuma. Se não vier da palavra de Deus, então não tem validade. Aqui no livro de 1 Coríntios, eu vou começar apresentando esse raciocínio de que nós devemos cuidar da saúde, para a nossa própria salvação. Está em 1 Coríntios capítulo 6, versos 18, 19 e 20, vamos ler? Fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui, inicialmente, Paulo está falando daqueles que usam das práticas sexuais ilícitas, aqueles que cometem um pecado contra o seu próprio corpo, destruindo o corpo, ingerindo bebidas fortes, álcool, por exemplo, que prejudica diretamente as células do nosso organismo e que nunca mais, elas morrem e nunca mais são restabelecidas. Também, principalmente, a questão sexual, a prostituição, então esses pecados cometidos no corpo. Agora, um pouquinho mais para frente, eu gostaria de lermos juntos 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui Paulo está dizendo, olha, você quer beber? Você quer comer? Faça tudo para glorificar a Deus. Se em alguma coisa você está desonrando a Deus, então é pecado, Aqui está claramente estabelecido esse princípio, Agora, para finalizar, para você perceber o quanto que é importante essa questão, quero convidar você para, nesse mesmo livro, no capítulo número 3, no verso 16 e no verso 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Existem algumas traduções que dizem é sagrado. Então, aqui Paulo está dizendo claro, aquele que destrói o templo, ou seja, o seu corpo, Deus o destruirá também. Porque como que você pode destruir o seu corpo, o seu templo? Uma alimentação não saudável, comendo esses alimentos que Deus inclusive diz para não comer, o sangue, animais imundos, sacrificados a ídolos e assim por diante. Bebidas alcoólicas, o fumo, e poderíamos citar aqui vários, Então, você pode destruir o seu corpo através dessa forma. Porém, cuide-se, porque Deus vai destruir aqueles que fazem assim, Sérgio? É verdade. Jason, as pessoas que defendem o uso de qualquer tipo de alimentação que não tem problema, elas normalmente usam o capítulo 10 do livro de Atos. E assim, olha, o capítulo 10 do livro de Atos, ele conta aqui a história de Cornélio e de Pedro. Pedro era um servo de Deus e Cornélio era um centurião romano, correto? Pedro chegou um momento que ele teve uma visão, está registrado no capítulo 10, do verso 10 a 16,
Eu nem vou ler, porque o amigo que está em casa pode ler isso depois. E nesta visão, Jason, ele tem ele tem uma visão e desce um lençol amarrado dos 4 lados, cheio de todos os tipos de animais, répteis, cobra, lagarto, jacaré, tudo tinha ali. E ele recebe então a ordem de Deus, dizendo assim: olha, mata e come. E ele então responde assim: olha, eu nunca comi coisa imunda ou comum. E aí vem uma voz e diz assim: olha, não faça comum ou imundo aquilo que Deus purificou. Entende? E as pessoas usam já este texto, este relato, para dizer que hoje pode comer de tudo. Correto? Então assim, o que você poderia nos ajudar o amigo que está assistindo esse programa a entender esse texto aqui, essa história aqui? Esse aqui é muito simples mesmo. O problema grande aqui está em você ler um texto fora do contexto. Se eu falar para você ler o capítulo 10 inteiro e eu não falar nenhuma palavra aqui, você que é inteligente vai entender. Mas eu quero resumir aqui, né? Capítulo 10 de Atos, no verso 1 até o 5, aqui fala, começando, a história não fala sobre animais limpos e imundos no sentido de deixar de serem limpos, ou imundos no caso, os animais imundos deixar de ser imundos. Não é isso que se trata aqui. Aqui conta a história de um homem que era um servo de Deus e que ele nas suas orações, Deus atendeu as suas orações e enviou até Pedro. Isso está no capítulo 10, verso 1 até o 5. E aqui no verso 17, né, Pedro já teve a visão, no verso 16, 13, 14, 15, já teve a visão. E aqui no verso 17 fala bem assim, olha só: e estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando à casa de Simão. Então aqui já é uma continuidade. As pessoas não leem o verso 17 para começar, Sérgio, né? Agora, para finalizar, por exemplo, no verso 28 esclarece, porque aqui no verso 17 Pedro está em dúvida. Já no verso 28 finaliza, olha só: e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Agora Pedro entendeu que aquela visão referia-se às pessoas que ele, como judeu, não deveria mais chamar o gentio de imundo ou comum. É simples, aqui não trata-se de animais limpos ou imundos, aqui trata de outras coisas, né? Agora Deus considera todos os seres humanos iguais. Ou seja, não trata de alimentação, né? Não trata de alimentação. Nós temos um outro texto, Jason, Mateus 15, verso 1 e 2. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Aqui, este capítulo 15, já, eu não vou ler todo aqui, porque até mesmo nós não temos tempo, mas as pessoas também usam isso aqui para dizer que Jesus ordenou se alimentar de qualquer tipo de alimento. Mas aqui, quando nós lemos o contexto, o capítulo, nós vamos entende que ele fala aqui de uma tradição, que as pessoas tinham uma tradição de lavar as mãos 7 vezes antes de comer, e os discípulos de Jesus foram acusados de não fazer isso, de não lavar as mãos. O verso 20, Jesus termina então dizendo assim: olha, são estas as coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isto não contamina o homem. Entende? Então, o amigo que está em casa, quando você lê o capítulo 15 de Mateus, o contexto todo não vai dizer sobre alimentos que é limpo ou que não é limpo, que pode e que não pode comer, mas é essa tradição, Jair. As pessoas tinham que lavar as mãos 7 vezes, e Jesus falou assim: ó, não é isto que contamina o homem, entende? O comer sem lavar a mão não contamina o homem, o que contamina é o que sai, Jesus falou, da boca, isso contamina. Sim, então aí também em nenhum momento trata-se de animais limpos ou imundos. Não, de forma nenhuma. De poder ou não comer, aí não se trata disso. As pessoas, na verdade, quando elas têm um coração, uma doutrina que elas querem que seja assim, então eles fazem tudo com que a Bíblia se adapta a eles, e não eles se adaptar à Bíblia. Querido amigo, você precisa se adaptar à palavra de Deus, né? É a vontade de Deus, não é a sua, não é a minha que importa, é a vontade de Deus. Eu vou ler mais uma vez
1 Coríntios 10, 31, para encerrar o programa de hoje. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que Deus abençoe você. Eu espero que você seja sincero. Esse assunto ainda é muito mais profundo, né? Que você possa procurar mais a fundo e estudar com sinceridade, vendo todos os contextos sempre. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado por tua mensagem tão clara na palavra de Deus.